Se você parou nesse vídeo aqui, eu tenho quase certeza que ou você está num relacionamento sério, ou você já está casado ou casada. E a proposta do vídeo é te ajudar a fugir de algumas tendências péssimas para essa área da tua vida. Eu estava aqui pesquisando e verifiquei que tem algumas coisas que se repetem nos relacionamentos que fracassam. E eu fiz um compilado de tudo isso para ajudar não só você, mas eu também nessa jornada da vida a dois. E o mais importante desse vídeo não é apenas você identificar e começar a cuidar disso agora, que talvez o teu relacionamento já esteja passando por algumas dificuldades, mas também se antecipar às questões que vão aparecer durante a jornada. Porque a vida 2 não é que ela é difícil, minha gente. Claro que tem as tuas dificuldades, mas ela é trabalhosa, ela precisa ser tecida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser desenhada e nem tanto assim ressignificada, não diria isso, mas também que você possa identificar na tua jornada, na caminhada, às vezes daqui a um tempo, que alguma dessas coisas com certeza vão te atrapalhar. Isso eu tenho certeza. Então esse vídeo não serve só para você, serve para mim também, que fiz essa pesquisa, mastiguei tudo e trouxe aqui para você aproveitar cada minutinho desse nosso bate-papo aqui. O fundamental de saber sobre esse conteúdo é que ninguém em sã consciência se relaciona para terminar. A gente se relaciona para dar certo. E para que dê certo, o melhor é que a gente consiga, além do relacionamento, construir uma família. Então, esse conteúdo, como eu estava dizendo, é muito importante para você que já vai identificar esses problemas acontecendo aí na tua relação e também que eu e você possamos observar se isso não vai às vezes florescer ou surgir como uma erva daninha durante a nossa jornada do nosso relacionamento. Então, mais do que você assistir, é bom que a tua parceira, que o teu parceiro esteja com você aí para que a gente possa aprender junto. Na minha pesquisa, eu pude verificar várias situações que se repetem. Então, alguns achavam 10 motivos, outros 12, outros 15 motivos que levavam os relacionamentos ao fracasso. Eu fiz um compilado, eu juntei, porque a gente também não dá para perder muito tempo atualmente, né? Então eu juntei os 7 principais, fiz um acoplado aqui, resumi, mastiguei e vou entregar de bandeja para você, tá bom? Muito prazer, eu sou Amaro Reis, eu sou psicólogo há 15 anos e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado às redes sociais. Porém, claro, além do atendimento clínico, eu dou palestras, treinamentos, tenho cursos presenciais, cursos online e muitas outras coisas que você pode ir atrás aí, por exemplo, no Instagram, e lá vai ter muito mais conteúdo, inclusive me perguntar sobre coisas desse vídeo aqui que a gente está batendo um papo. E lá pelo ano 2000, 2021, um pouco antes da pandemia e também se seguiu durante a pandemia, eu fazia um programa lá de manhãzinha, 6 horas, 6h46 para ser mais exato, que se chamava Café com Amaro. E agora, alguns anos depois, eu retomo esse programa, isso era feito ao vivo, numa live, até porque toda live é ao vivo, lá no Instagram. E agora, aqui nesse formato editado, Mais estruturado, né? A gente antigamente ligava ali um botão, ligava a câmera e já saía falando e falava por 15, 20, 30, eram lives de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoje as coisas mudaram, a gente vai se adaptando, a gente vai se modernizando, mas eu e o café, a gente permanece aqui com temas sempre mais leves às sextas-feiras, e eu tô trazendo uns temas um pouco mais profundos, um pouco mais sérios, geralmente no começo da semana, às terças-feiras. Então, para que você não perca nem os conteúdos, digamos, mais sérios, e nem esse conteúdo mais leve que tem o café, já se inscreve no canal, já se inscreve aqui e deixa o like, porque o YouTube funciona assim. Então, para que você possa me ajudar, isso não vai te custar nada, é só parar um minutinho, você se inscreve no canal e já aproveita todos os conteúdos e dá o like e vamos tomar o nosso café para seguir com o nosso conteúdo aqui no nosso vídeo. Esse tá quente, acho que eu esquentei demais. Peraí, eu vou ter que parar aqui. Agora sim, um pouco mais ajustado, agora está na temperatura ideal. Como eu estava dizendo, minha gente, nem eu nem você a gente se relaciona para terminar. A gente se relaciona para dar certo, para que a gente tenha um relacionamento com paz, com leveza, com o que a gente gosta de falar, né, parceria, e que o resultado desse relacionamento possa produzir frutos, seja frutos de prosperidade, frutos materiais, e seja também o principal fruto de tudo isso, que seria a nossa família, a nossa estrutura familiar, e que a nossa saúde mental não seja prejudicada durante toda essa jornada. Tem uma revista da psicologia que trata exatamente sobre isso, uma revista americana, que é Revista da Psicologia Familiar.
E ele elenca que não tem como, é muito difícil, por mais que a gente veja aí os atores globais, as coisas todas funcionando lindamente, quando há uma separação, né? Não, a gente é amigo, a gente se dá bem, a gente se fala, a gente até se pega de vez em quando. Não, nossos filhos não sofrem, tá tudo legal. A gente pode, né, a Cláudia Raia lá, comprar uns brinquedinhos para nossa filha de 12 anos, tá tudo tranquilo, a vida segue, tá tudo normal. A gente se separa, mas ninguém sofre. Bom, isso pode ser lá na Globo, né, lá nos estúdios, né, da Rede Globo, mas aqui a vida real, a minha vida, a tua vida, a vida das pessoas que a gente vê muito sofrimento, que inclusive esse é um dos pilares que a revista de Psicologia Familiar traz como as 3 principais coisas que afetam um casal que se separa. A primeira é, claro, o sofrimento, a dor, né, a angústia de estar vivendo uma separação. O segundo ponto é menos satisfação com a própria vida e muitas vezes menos motivação de buscar novos relacionamentos. A gente pode estar até falando um pouco de trauma aqui nesse caso. E um terceiro ponto, não menos importante, é o componente da saúde mental que geralmente é afetada. Então, a gente poderia aqui colocar principalmente os transtornos de humor, né? Ansiedade, depressão, até mesmo os estresses, essas coisas todas, que geralmente são consequências de um processo de separação da vida real, não lá dos estúdios do Roberto Marinho. Só tomando um café mesmo para acreditar naquelas baboseiras, nessas entrevistas desses artistas. Só tomando um cafezinho bem quentinho. E partindo do princípio de que, claro que você já se inscreveu e já deu like nesse vídeo, eu vou começar agora elencando os 7 principais pontos que levam um relacionamento ao fracasso, ao término, às brigas, ou a esse sofrimento, ou às vezes até a problemas na saúde mental. Então, pega um caderno, pega uma caneta, presta atenção, chama parceiro, chama parceira, vamos refletir profundamente sobre isso, porque o primeiro já me chamou muito a atenção, eu quero compartilhar ele agora com você. Um primeiro ponto que leva os casais à separação é o crescimento individual, cada um pensando principalmente em si e não pensando como casal. Quais são os principais fatores que levam a essa discussão ou essa visão de mundo de que eu preciso crescer de forma individual e não como casal? Os principais pontos são projetos profissionais, salário e gestão das finanças. Então, a partir do momento que um começa a querer crescer muito e o outro às vezes não tem tanta ambição, um começa a ganhar mais do que o outro, que um dos fatores hoje que causam muitas discussões nos relacionamentos, principalmente quando esse jogo se inverte, que é algo que está acontecendo de forma natural, muitas mulheres ganhando mais do que os homens, o que tem feito muitas vezes os casais se desentenderem. E também, claro, a gestão financeira. Como cada um gerencia o teu dinheiro, como cada um gasta, o que é meu, o que é teu, ou aquela velha máxima, né? O que é meu, o que é teu é nosso. A questão financeira hoje é o principal fator de separação dos casais. Então, atenção para isso daí. E partindo já para o segundo ponto, porque ele vai estar conectado diretamente com o primeiro, é porque começam as desavenças, começam os desentendimentos, começa essa individualidade, que na verdade não é individualidade, é egoísmo misturado com soberba, o que vai gerar o segundo ponto, que são as brigas e discussões. É claro que é impossível você ter uma vida 2 por 1 ano, 5, 10, sei lá, por décadas, sem ter discussões que muitas vezes vão ocasionar em brigas. Porém, a comunicação entre os casais nessas brigas tem sido fator determinante de separação. Por quê? Isso tem gerado desrespeito. O desrespeito é quando você começa a ter uma comunicação mais agressiva, uma comunicação mais violenta e você começa a partir para a humilhação. Isso atualmente tem gerado muitos problemas e feito com que os casais, ao perder o respeito, comecem a perder a admiração, comecem a perder ali o tesão, comecem a perder movimentos fundamentais da vida dois, o que leva o casal, claro, à separação. Agora, tem um detalhe para você prestar atenção aí, que eu tenho percebido muito nos meus atendimentos, que não é exatamente, muitas vezes, o que você fala. Então, às vezes, você vai falar assim, vamos falar sobre a gestão financeira, vamos falar sobre o meu plano de carreira que eu estou buscando uma profissão, né? Vamos falar sobre o nosso salário que não está sendo bem dividido aqui dentro de casa. Mas não é o que fala, mas como fala. A forma é agressiva, desrespeitosa, humilhante. Isso precisa estar em atenção constante e se está acontecendo aí no seu relacionamento, corta pela raiz. Esses 2 fatores, questões de individualidade no planejamento de vida material e também as brigas e discussões, esses 2 juntos são uma bomba atômica no teu relacionamento. E um terceiro ponto muito famoso é a questão da infidelidade, das traições. É claro que quando a gente pensa nesses movimentos, é muito mais comum a gente lembrar das traições reais, as questões de se encontrar com pessoas, o fato em si que vai acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção aqui nesse tópico sobre uma coisa muito mais, não diria profunda, mas
ainda não tão palpável diante da atualidade, que é o quê? As traições virtuais. Há muita confusão nisso, porque para algumas pessoas, por exemplo, uma curtida é uma traição e para outras não. Uma conversa virtual é uma traição, para outras não. Essas coisas ainda estão muito nebulosas na modernidade, porque parece que a gente já vive no mundo de internet há muito tempo, mas esse mundo de internet, com essa velocidade, com esse tanto de redes sociais, com esse aumento enorme de conexões virtuais que nós temos, isso nunca aconteceu. A gente conhecia no máximo as pessoas da nossa rua, do nosso bairro e do nosso trabalho. Hoje a gente se conecta com o mundo inteiro, o que faz com que cada vez mais a gente converse com mais pessoas, a gente tem mais acessos também a conteúdos adultos, a conteúdos de pessoas que também não fazem conteúdos adultos, mas que se mostram, que aparecem, que provocam. E aí há essa grande coisa nebulosa entre a traição real, a traição virtual, o que é e o que não é. Isso é importante que vocês, como um casal, que vocês conversem sobre isso, para que vocês alinhem essas situações, porque às vezes um detalhe como esse pode causar uma tragédia no teu relacionamento, que dentre tantas coisas, levar ele ao fim. O quarto fator, ele parece bobinho, ele parece sorrateiro, mas ele também tem levado muitos casais ao fim, ao fracasso dos relacionamentos, que são os interesses diferentes, são os projetos pessoais diferentes. Se a gente vincular isso ao primeiro ponto, a gente está falando muito das coisas materiais, das coisas financeiras. Aqui não, são projetos mais pessoais. Então muitas vezes não está alinhado com clareza se o casal quer ter filho ou não. Se quer morar perto da família ou não. Se quer sair da casa da mãe, se quer construir em cima, se quer comprar uma casa do lado, se quer trazer o pai e a mãe para próximo de si, se quer morar nessa cidade, nesse bairro, nesse país. Então, às vezes, os projetos em desalinhamento constante fazem com que a coisa vai sendo minada. As discussões vão ficando sempre repetitivas e muitas vezes, olha aqui, atenção, um dos dois vai abrindo mão constantemente, o outro, sem perceber, vai impondo sempre as suas vontades, e isso é claro que vai cedendo, vai ruindo, vai causando fissuras e rachaduras imperceptíveis, que quando a gente vê, toda a estrutura está comprometida. Então esse ponto número 4, ele é importantíssimo para que vocês aí fiquem atentos. E antes de falar aqui do ponto 5, que é um dos mais provocantes, um dos mais interessantes, eu quero conversar com você que os dois últimos me surpreenderam. Um eu pensei que a gente já tinha superado, agora o último realmente é uma grande surpresa. Então vale a pena você ficar aí até o final do vídeo, porque eu já vou entrar agora no quinto ponto, que é claro, é a mais aclamada, a mais discutida, a mais falada, a mais desejada, provocada, a que tira toda a nossa paciência, a que instiga, a que faz com que a gente fique louco. A falta de intimidade sexual do casal. É claro que essa daqui não poderia faltar, mas você vê que ela desceu, né? Ela desceu alguns degraus aí da lista dos fracassos aí do relacionamento. Então, a falta de intimidade do casal é um fator determinante também para o fracasso e também para o término de relacionamentos. O que é a falta de intimidade do casal? Muitas vezes a comunicação ruim, de abertura para falar sobre o tema, faz com que o casal não consiga equilibrar, por exemplo, a quantidade de intimidade, de relação que é legal para os dois ter, por exemplo, durante a semana. Um acha que uma vez é ótimo e o outro acha que 7 vezes seria satisfatório. Os dois vão precisar se comunicar, alguém vai precisar ceder, na verdade os dois vão precisar ceder, e aí chegar a um equilíbrio, algo que seja bom para os dois. O que gosta de um precisará se esforçar um pouco mais, e o que gosta de 7 às vezes vai ter que dar uma contida, vai ter que dar uma segurada nisso tudo. Então não é que você vai ser obrigada ou obrigado a ter relação com o teu parceiro, com a tua parceira, mas você tem que entender que a relação sexual é o ápice da intimidade do casal, é o ápice da manifestação do amor de um para com o outro. Agora presta atenção nesse ponto aqui. Um ponto muito importante que apareceu na minha pesquisa é que muitos casais estão perdendo o interesse sexual por duas coisas. Primeiro, questões orgânicas, biológicas, então vamos fazer esses exames, às vezes repor aí alguma suplementação, verificar aí alguma coisa que esteja desajustada. E um outro ponto é o desinteresse por causa das redes sociais. Muito tempo de celular, quer atualizar a série, quer ficar conversando com outras pessoas, quer ficar vendo videozinho, e aí a hora que vê o outro está ali esperando, o outro está aguardando, ou você perde ali o interesse porque o outro está te provocando, mas você queria ver um determinado vídeo, você queria finalizar aí a tua série.
Então, essas coisas aí, esse fator aí dentro da intimidade sexual, além, é claro, do equilíbrio ali, de verificar como seria a vida sexual de vocês, isso também tem sido um fator determinante, que presta atenção nisso, além, claro, muitas vezes de filho que dorme no quarto, às vezes filhos que não têm horário para dormir, uma casa desordenada, tudo isso que faz parte também da construção da vida sexual do casal. E como eu falei com vocês, agora a gente vai falar sobre os dois últimos pontos, os dois últimos motivos que levam o casal ao fracasso dos relacionamentos. E o sexto motivo é a violência doméstica. Talvez você desse lado que não passe por isso, possa pensar agora assim, putz, Bila, violência doméstica de novo, tal. Mas com certeza, se você não passou por isso, eu espero que não passe, mas todos nós, de alguma forma, conhece casais, conhece pessoas que já passaram por violência doméstica, e não estou falando só do passado, a avó do amigo, a tua bisavó, a tua mãe, não estou falando do passado, estou falando do presente mesmo. Mas o que eu quero colocar aqui um complemento, um apêndice a tudo isso, é que alguns fatores também têm levado ao aumento da violência entre os casais. A gente já conhece aqui o mais comum, que são as drogas, né? O uso abusivo de drogas, mas aí eu estou falando de drogas ilícitas. Mas também tem o álcool, que é a droga lícita, e um terceiro ponto que agora tem aparecido com muita latência, que são os joguinhos online. Tanto o homem quanto também as mulheres estão se viciando nesses jogos e quebrando financeiramente. E quando são cobrados, questionados, por estarem já irritados com toda a situação, acabam ficando mais violentos, o que leva a uma comunicação violenta, a um abuso financeiro também violento, o que pode também culminar a violência física, que é a pior de todas. Sempre lembrando, se você está passando por isso, se você está próximo de passar por alguma coisa, busque ajuda, não fique em silêncio. Principalmente quando chega na violência física, não há mais saída. A única saída que se tem é sair, é terminar. A relação de verdade fracassou. Violência física é o fim do túnel. E antes de falar do sétimo motivo que leva os casais ao fracasso, eu lembrei aqui de uma coisa muito importante. Eu nem iria falar exatamente sobre isso, mas eu tenho um curso que tem ajudado muitos casais nessa jornada dos relacionamentos. E esse curso, ele já foi gravado há muito tempo, então ele já foi vendido num valor muito alto. E recentemente eu fiz algumas atualizações nos preços dos meus cursos, nas minhas coisas, e eu abaixei esse curso drasticamente. E eu aqui gravando esse conteúdo para você, eu lembrei, putz, era legal se eu falasse sobre esse curso, às vezes tem interesse, porque você vai identificando esses problemas aí no teu relacionamento, ou quem sabe você quer se prevenir, porque a jornada é longa, as coisas podem mudar, as coisas podem alterar, é claro que a gente deseja que nada disso aconteça, mas sempre bom também, a gente estuda sobre finanças, a gente estuda sobre a nossa profissão, a gente se forma, faz faculdade, mas a gente investe muito pouco nos nossos relacionamentos. E é claro que eu não vou fazer aqui você investir 500, 600, R$ 1.000, 997 num curso sobre relacionamento, não, nada disso. Eu coloquei, se eu não me engano, tá? Se não me engano, não. Esse é o preço mesmo. R$ 97. Você pode dividir, você pode parcelar, enfim. Eu cortei aí o preço, sei lá, 90% de desconto. Então eu já vou colocar o link aqui embaixo para que você se interesse, para que seja acessível para você. É um curso muito simples, muito rápido, que vocês podem fazer inclusive a dois, que vai ajudar na tua vida pessoal e também nos teus relacionamentos, tá bom? Voltando aqui para o sétimo ponto, para o sétimo motivo de fracasso dos relacionamentos. Acabou. O último me surpreendeu muito, porque ele vai falar sobre o seguinte: o sétimo motivo que leva os casais ao fracasso são as discussões e os desentendimentos sobre as tarefas da casa ou da vida do casal. Sim, são aquelas coisas básicas. A toalha, a pasta de dente, quem vai levar o lixo pra fora, a lâmpada que tá queimada há muito tempo, como a gente vai educar nossos filhos, por que você deu doce antes do almoço, quem vai limpar o cocô do cachorro. Então são coisas bobas, coisas banais, coisas do dia a dia, que os casais, pensando em si de forma egóica, egocentrada, tanto quem cobra, quanto quem é cobrado e não faz, por que demorar um dia, uma semana, 10 dias? Eu sei que agora muitos de vocês, talvez você mulher tá assim, cutucando o teu parceiro, fala, não, agora eu vou indicar esse vídeo, agora eu vou encaminhar esse vídeo lá no WhatsApp dele. Ou você, homem que está assistindo esse vídeo, não, agora sim, agora ele falou num tema importante, eu vou chamar a minha parceira aqui, ela vai ter que escutar, ou eu vou encaminhar para ela direto no WhatsApp, falar, assiste que a gente precisa falar sobre isso. Mas esse apareceu como um sétimo ponto de maior dificuldade, gerando muitos desentendimentos, conflitos, brigas, frustrações, decepções e, claro, separação. E o pior problema da separação não é em si a separação dos corpos, é toda a destruição, principalmente quando isso envolve o ambiente familiar. Isso destrói o patrimônio que vocês construíram juntos e principalmente, muitas vezes, a família, os filhos que vocês geraram. Então, gente, parece coisas bobas, né? Eu vou colocar todas elas aqui na descrição,
os 7 pontos para que você às vezes escolhe e copia, ou anota aí no teu papel, ou que vocês possam discutir sobre cada um desses pontos, mas presta muito atenção, porque às vezes a gente vai brincando com coisa séria, e quando a gente menos percebe, a relação já acabou, e a gente está dentro de uma coisa que nem existe mais. E é por isso que eu quero saber de você. Como que tá o teu relacionamento? Como que tá a tua vida dois? Comenta aqui embaixo se essas coisas fazem sentido. Se faltou alguma delas, talvez você que já passou por uma separação, fala, Amaro, tem uma coisa aí que você não falou, mas que é muito importante. Coloca aqui nos comentários para que a gente possa discutir. Eu vou deixar também esses 2 vídeos aqui para que você possa já, depois desse, assistir, que vai ajudar muito também na tua jornada, tanto da vida 2, quanto você que está aí buscando um relacionamento. Um forte abraço.